O grande problema dos apoios sociais é que o Estado não tem dinheiro para o social que tem hoje. E com isto vai ficar muito pior, não é? Claro, que é aquela conta que já fizemos aqui várias vezes, que é a tradução económica deste resultado. Mas para se ter uma noção, estes números dizem pouco, às pessoas 1,8, 3, as pessoas não fazem. Em 1960 nasceram 215 mil crianças, 215, estamos com 80 e poucas. A diferença é esta. E a proporção entre ativos, entre pessoas ativas e pessoas aposentadas, não é? Essa proporção de antes era de 3 para 1, na altura em 1960, 3 ou 4 para 1, se não me engano, e neste momento está invertida, não é? É de 1 para 3. Em 1990 havia 180 empregados por cada 100 reformados, agora estamos com 116 empregados por cada 100 pensionistas, e no ano 2060 vamos ter 80 empregados por cada 100 pensionistas. Portanto, o número de pensionistas vai passar. Mas há aí umas pessoas que estão muito tranquilas quanto ao problema das pensões. É isto que traduz a necessidade, a impossibilidade de pagar as pensões, porque quem trabalha... Que somos cada vez menos a trabalhar para uma pessoa. Sim, a páginas está descontado cada vez mais para cada vez mais gente. E mais uma razão, porque ainda em 1990, quando uma pessoa aos 65 anos em Portugal tinha uma esperança média de vida de 12 anos. Hoje em dia tem 17 e em 2025 vai ter 25 anos. Após a reforma. Após a reforma. E, portanto, os dados demográficos tornam impossível... Depois de 98 para cá, em 98, depois da reforma, as pessoas, pelo menos a Caixa Geral de Apresentações, sobreviviam 12 anos. Neste momento sobrevivem 18 anos. Isto uma dúzia de anos. É uma brutalidade. Bom, mas há gente que não, que acha que o Estado Social deve ser reforçado. O que é que conseguimos fazer em 5 minutos? Olhamos aqui para o déficit da Caixa Geral de Apresentações e da Segurança Social desde 2000, com a projeção até 2060, e isto para ainda abordarmos aqui muito rapidamente o semestre europeu. Certo. Temos o gráfico no ar que mostra que passamos de uma situação de quase de ausência de déficit, de equilíbrio, digamos assim, né, em 2000, não é? Quase não se vê ali a coluna azul. Está a zero. Para Diga. Em 2025? Isto é o grande problema das finanças públicas portuguesas, é isto, e não se resolve com as medidas que foram agora anunciadas de aumento da TSU e de aumento do IVA, além da contribuição à sustentabilidade, que significam qualquer coisa como 620 milhões de euros por ano. Quando nós estamos com déficit... Essas decisões não foram tomadas para resolver este déficit, foram tomadas para responder a outras dificuldades de tesouraria. Portanto, quando o déficit atualmente está em 7 mil milhões, não são com 620 milhões de euros por ano que se resolvem. Portanto, o que é aqui preciso? Há uma solução. Outros países como a Suécia, a Polónia ou a Itália já fizeram uma reforma da Segurança Social, que é aquilo que nós vamos fazer, tomando em consideração os fatores de demografia e economia, e equilibraram a médio e longo prazo aquilo que se recebe dos contribuintes com aquilo que se paga aos pensionistas. Portanto, há um cálculo editorial todos os anos que assegura a médio e longo prazo esse equilíbrio, e isso está por fazer. E vai ter que ser feito em Portugal. Nós temos que fazer uma reforma... Não vai ser feito, não vai, isto vai estourar, porque os governos andam todos a fugir de mexer nisto. Este já se descartou, o vice-primeiro-ministro diz que não há uma possibilidade efetiva de repor as pensões. Estamos neste estado ainda de negação. Quando qualquer pessoa olha para estes números e vê que isto não tem sustentação possível. E não é com remendos que se resolve o problema? Não, os governos todos vão tateando, vão enganando e depois chegam ao fim do mandato e largam para o governo seguinte. Empurrando o problema com a barriga. Mas isto tem solução, tem que se fazer uma reforma global da Segurança Social. Mas que se traduz em pensões mais baixas. Em que se traduz num período de transição que podem ser 10 anos do sistema antigo para o sistema novo, e quando chegamos ao sistema novo nós temos finalmente as pensões pagas iguais àquilo que se recebe dos trabalhadores, que não é a situação atual, porque hoje em dia 30% das pensões já são pagas com impostos. Portanto, é uma situação que não se pode manter porque o Estado não tem dinheiro para pagar. Não? Muito bem. Um último gráfico, que é o tal semestre europeu. Dr. Alexandre Patrício Gouveia, que sabe O que aconteceu foi que, nos últimos anos, mesmo com o Pacto de Estabilidade e Crescimento, a Europa verificou que havia grande indisciplina orçamental e que as economias geraram grandes desequilíbrios, apesar de existir a União Económica e Monetária. Portanto, criaram um sistema em que, conscientes da interdependência que os países têm, de se assegurar que nenhum pode ter políticas que prejudiquem por contágio os restantes. E, portanto, criou-se aqui um calendário que está muito bem feito e que eu acho que muitas
pessoas em Portugal não têm consciência que nós vamos ter que cumprir, porque não é só uma questão de estarmos dentro da zona euro, é uma questão de estarmos dentro da Europa a 28, que nos obriga a ter um déficit orçamental inferior a 3% e a caminharmos por uma dívida de 60%, além de não termos desequilíbrios na nossa economia nos mais variados aspectos, desde a dívida externa, a dívida das empresas, os custos sanitários do trabalho, a segurança social, a saúde. E eu não tenho dúvidas que a segurança social vai ser um aspecto que, agora que já não estamos com o problema de ajustamento, mas estamos dentro do semestre europeu, que a Europa nos vai chamar a atenção que nós temos que corrigir. E isto pode ser utilizado, por exemplo, para corrigir algumas das situações anteriores que foram aqui identificadas neste programa, nomeadamente os déficits tarifários, na energia, etc. É claro, porque o primeiro quadrado que nós vemos aqui é que a Europa, em novembro, vai passar todos os anos a fazer Isto vai acontecer este ano pela primeira vez? Já está a acontecer. Nós é que não estávamos ainda sujeitos a ele, porque estávamos com problema de assistência, mas neste ano já vamos ter aquilo que se chama uma alerta de mecanismo de macroeconómico, em que a Comissão Europeia vai analisar país a país e ver o que é que cada um tem em termos de desequilíbrios macroeconómicos. E os que tiverem desequilíbrios macroeconómicos recebem um relatório, que é que se chama IDR, que é em detalhe, apontam o que é que está mal, e que os países têm que negociar com a Comissão Europeia. Têm que dialogar com os países, e os países vai ter que refletir isso num plano de correção dos desequilíbrios. Eu não tenho dúvidas que em Portugal, por exemplo, a eletricidade e a segurança social vai ter que estar lá dentro, e o déficit orçamental, o orçamento só pode ser feito depois de ter o acordo da Comissão Europeia que nós estamos no caminho certo. E, portanto, será em abril do próximo ano? Não, este ano já, o próximo orçamento que nós vamos fazer em outubro, o próximo orçamento já vai ter, vai ter que ser feito em diálogo com a Comissão Europeia e portanto, espanta-me cada vez que há aqui algumas entidades, nomeadamente o Tribunal Constitucional, que acham que a gente pode continuar a ter os déficits orçamentais que entendermos que só depende de nós. Não depende de nós, porque agora assinámos um tratado de União Económica e Monetária com 27 outros países, e que agora há uma nova realidade que chama-se o semestre europeu, e que todos temos que trabalhar em consonância. Estou na carreira. Bom, isso são coisas em que ninguém acredita. Isto vai andando, não é? Isto vai andando. Na próxima semana, quem é o nosso convidado? Na próxima semana, o convidado é o professor Paulo Moraes, do Porto, que, enfim, esteve a estudar 5 pecados das PPPs. Outro escândalo nacional. Não é a primeira vez, nem a segunda que falamos disso, mas é, não, ou seja, é vezes. O professor Paulo Moraes terá digamos, algum detalhe e abordagens perspectivas diferentes. E uma daquelas em que ele vai fazer referência, suponho eu, é um conjunto de cláusulas que regulam estas PPPs que são confidenciais. Ninguém pode lê-las. Quer dizer, é como se fosse um acordo secreto entre Estados. Em matéria contratual com privados. Mas isto é uma coisa que nem no tempo de Salazar. Aguardemos para esse programa, então, de hoje a uma semana. Doutor Patrício Gouveia, agradeço a sua presença. Professor Medina, encontramos então de hoje a uma semana, olhos nos olhos, para falar para os pecados capitais para falar dos pecados capitais das parcerias. Ele escolheu 5. Parcerias público-privadas. Um deles, deixa-me só dizer. Não vamos dizer. Fica mesmo para a próxima semana. Boa noite, olhos nos olhos às segundas-feiras na TV24, já a seguir o prolongamento.